Boa noite, guerreiros, irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje. Hoje, 22 de outubro de 2020, a quinta-feira. Aqui está com jeito de que vai chover mais um pouco, graças a Deus. E nós estamos aqui para falar mais um pouco da Palavra de Deus. Espero que você tenha passado um bom dia e espero que o Espírito Santo agora abra seu entendimento para que você possa receber aquilo que vem do alto, a palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria que você fizesse, se inscrevesse no meu canal do YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje, e você curtisse, compartilhasse, convidasse mais pessoas a fazerem parte desse verdadeiro time de adoradores que tem o compromisso de levar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. Agradeço também por você estar comigo aqui ao vivo no Facebook, na página DLL Melquiades Gomes Júnior, e vamos pedir a Deus para que Ele fale conosco agora. O tema hoje é a solidão e a angústia do Filho de Deus. A nossa base bíblica está no Evangelho de Marcos. E hoje, de uma maneira diferente, nós vamos estar discorrendo a história e nós não vamos ler um versículo inicial. À medida que nós formos avançando na história, nós vamos identificando os versículos. Amém? Você já se sentiu angustiado e por vezes só? Então, baseado no Evangelho de Marcos, eu vou te apresentar a história de alguém que entende e provou algo muito maior do que o que você está provando. E que ao conhecer o que ele provou, você precisa saber que ele provou para que você não provasse mais e que nele você achasse descanso. Aonde você está procurando o descanso em meio à angústia? Estamos nos aproximando do fim da história do ministério do Deus que se fez carne para conquistar na cruz um povo para Ele. Em Marcos, capítulo 14, nos versos 32 ao 42, Jesus vai ao Getsêmani e convida seus discípulos para vigiarem em oração, mas eles não o fazem. E Jesus reforça que o espírito estava pronto, apesar da carne ser fraca, mas precisavam orar. Marcos, do capítulo 14, dos versos 32 ao 33, Jesus vai com os seus discípulos ao Getsêmani para orar e leva um pouco mais adiante apenas Pedro, Tiago e João. O livro de Marcos relata dois momentos em que Jesus se retira para orar. Em Marcos 1,35, é quando Jesus está no início de seu ministério público, antes de sua escolha para os discípulos. Apenas 4 deles estavam com ele. Jesus ainda estava escolhendo os discípulos. Bem no início, Jesus
se retira para orar. No trecho de Marcos 3, do 13 ao 19, foi a etapa do ministério de Jesus às multidões antes de começar ele a treinar os seus discípulos. Depois disso, Jesus começa a ser desprezado pelos líderes religiosos e até por sua família, e começa a ensinar em parábolas no treinamento de seus apóstolos. Em Marcos, no capítulo 6, no verso 46, Jesus ora pela segunda vez, depois da primeira multiplicação de pães e peixes, e antes de andar sobre as águas durante a tempestade em que seus discípulos estavam. Esse texto reforça que os discípulos ainda não haviam entendido o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, porque eles temeram. Depois da segunda multiplicação de pães e peixes é que ocorre a confissão de Pedro e dos discípulos. E isso marca o terceiro momento do ministério de Jesus Cristo, que é a intensificação de sua revelação para os discípulos e sua entrada no templo para confrontar os líderes religiosos e predizer a destruição do templo. Vamos ver em alguns momentos em que Pedro, Tiago e João foram levados em alguns momentos para experiências mais próximas de Cristo. Em Marcos 5, do 37 a 43, eles puderam testemunhar o poder de Jesus sobre a morte, quando Jesus ressuscitou a filha de Lázaro. No capítulo 9, os versos 2 ao 8, eles também presenciaram a transfiguração de Cristo, demonstrando a sua glória e como ele era o cumprimento testificado da lei dos profetas com Moisés e Elias. E vejamos o que acontece depois com os apóstolos. Pedro se torna líder dos apóstolos. Tiago, junto com seu irmão João, que também eram conhecidos como filhos do trovão, sentem o desejo de ocupar os primeiros lugares no reino de Deus. E Tiago é o primeiro a se tornar mártir pela mão de Herodes. Isso está em Atos 12, nos versos 1 e 2. Os três são reconhecidos por Paulo como colunas da igreja. Em Gálatas 2:9, a palavra do Senhor diz assim: de fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Em Marcos 14, do 34 ao 36, Jesus diz a eles que sua alma estava angustiada e diz também para eles vigiar enquanto ele se separa para orar, pedindo a Deus que, se possível, afastasse dele o cálice, mas também clama para que seja feita a vontade do Pai. Quantas vezes estamos angustiados e o que buscamos nessas horas diz muito a respeito de nós e de quem em nós confiamos. Jesus confiou sua vida ao Pai. Jesus estava seguindo a vontade do Pai. É nisto que precisamos entender a humanidade de Cristo e entender o que ele faz, o que ele fez, o que significa para nós. Hebreus 4, capítulo 4, versículos do 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus,
Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 2, 17 e 18. Por isso convinha em tudo que fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. E no outro trecho de Hebreus, no 5,16, também demonstra a humanidade de Jesus Cristo. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo um grande clamor e lágrima, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 6 ao 10. É a humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo também está provada em Marcos 14, 37 e 38. Quando Jesus volta e acha os discípulos dormindo, e Jesus os repreende e os chama para vigiar e orar, pois o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Quantas vezes nós não nos sentimos assim e nós sabemos que a carne está fraca? Eles precisavam entender que o espírito pode desejar servir ao Senhor, mas encontra como seu maior inimigo a sua própria carne. Pedro pode ser contrastado em sua atuação ao dormir com suas palavras anteriores de que estaria com Cristo até a morte. Pedro, pouco tempo antes, falou que estaria com Cristo até a morte. Porém, ele entrou em contradição ao dormir na hora que Jesus mais precisava dele. Marcos 14, do 43 ao 51, é quando chega a multidão com Judas para prender Jesus. E Jesus deixa claro que sempre esteve disponível para que o prendesse, mas isso só acontecia naquele momento, porque ele estava cumprindo as Escrituras. E aí todos fogem depois. Em Marcos 14, 43, também, enquanto Jesus ainda falava, uma multidão bem armada, vinda da parte dos líderes, se aproximava juntamente com Judas. No 44, 46, Judas já tinha dado um sinal de que mostraria quem era Jesus ao beijar ele, e assim o fez. Então eles agarraram Jesus para prendê-lo. No 14, do 47, Pedro, no ímpeto, saca a espada e fere a Malco, um servo do sumo sacerdote. E Jesus restaura a orelha de Malco. Nos versos 48 e 49, Jesus deixa claro que eles, apesar de muito e armados para levar como se fosse um salteador,
e só não o prenderam antes, apesar de estar sempre muito disponível a eles, porque as Escrituras precisavam se cumprir. Em todo momento, Jesus era o Senhor da situação, o Senhor do tempo. Deus é soberano em tudo e Ele é quem se entregou. Não precisava nem daqueles homens tão armados, porque as Escrituras precisavam se cumprir. Nos versos 50 e 51, todos deixaram Jesus e fugiram, inclusive um jovem que estava apenas de lençol, fugiu nu. Jesus ficou só, à mercê dos soldados, num momento de grande angústia. E agora nós vamos parar para refletir a respeito de tudo isso que nós vimos até agora. Podemos desejar servir ao Senhor de todo o coração e estar com o nosso espírito pronto, mas devemos entender que nossa carne pode ser fraca. A nossa carne representa a nossa fraqueza e por isso a oração e a quem buscamos em oração faz a grande diferença no meio das angústias da nossa vida. Cristo nos entende em nossos dilemas porque Ele também padeceu e muito mais daquilo que hoje padecemos. E Ele levou na cruz as nossas dores para que nós fôssemos livres do pecado e da morte. Cristo morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele. A morte de Jesus significou a entrega da vida dele para a nossa vida. Jesus cumpriu tudo que o Pai o consagrou para cumprir. Isto foi para que ele se tornasse um exemplo a ser seguido e para que cada vez mais nós conheçamos quem é Jesus e para que também nós o sigamos. Ele cuida de cada um de nós. Ele nos transforma por meio das experiências de nossa vida, assim como foi com os apóstolos Pedro, Tiago e João. Porque Pedro, Tiago e João se tornaram instrumentos poderosos na mão do Senhor. E você, apesar dessa angústia que você está passando hoje, Jesus quer te transformar num instrumento poderoso nas suas mãos, nas mãos do Senhor. Depois de experimentar a decepção conosco mesmo, nós vamos contemplar a vitória do verdadeiro herói de todos. Foi assim com Pedro, foi assim com Tiago, foi assim com João, foi assim com Paulo, foi assim com todos os seguidores de Jesus. Depois que eles experimentaram a decepção, eles se decepcionaram consigo mesmo. Paulo fala do espinho da carne. Pedro clamou para ser crucificado de posição inversa a Jesus porque não se achava digno. Depois que eles experimentaram as decepções consigo mesmos, eles contemplaram a vitória do verdadeiro herói, que é Jesus. Conosco não vai ser diferente. Jesus é o Filho de Deus. Você tem provado suas derrotas de autoconfiança? Como está a tua vida hoje? Você tem provado as angústias? Você tem se decepcionado consigo mesmo? Você tem tentado servir a Deus, mas a tua carne
tem te impedido? Saiba que você está sendo preparado para confiar naquele que realmente venceu. E é Ele quem cuida de nós. E eu encerro falando para você: entregue-se a Ele, porque Ele se entregou por nós. Essa tua angústia, ela é passageira, mas a vitória que vem em Cristo é eterna. A alegria de viver em Cristo é eterna. Não importa de que modo nossa carne vai padecer, importa que o nosso espírito vai prosperar. Por isso, não desanime na sua jornada. Conforme nós podemos ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, Jesus provou todo tipo de decepção. Jesus foi negligenciado, Jesus foi traído, Jesus foi abandonado. Em um dado momento, só estava Jesus e Deus, Jesus e o Pai. E mesmo assim ele não desistiu. Mesmo assim, ele pediu ao Pai para que afastasse o cálice, mas contudo, que fosse feita a vontade de Deus, que se cumprisse dele as Escrituras. Jesus teve seu corpo moído. Jesus teve suas vergonhas expostas enquanto homem. Mas você sabe qual é a grande ira do Satanás? É que o Satanás foi vencido por Jesus, homem. Em nenhum momento Jesus usurpou ser Deus. A angústia, as dores, as decepções, tudo que Jesus sofreu na carne foi para que se cumprisse as Escrituras e para que o Satanás fosse derrotado. E Jesus foi e é verdadeiramente o nosso grande herói. Herói esse que deu a vida para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Meu irmão e minha irmã, não desanime, não abaixe sua cabeça, não se sinta abatido. Entregue-se a Jesus, porque foi por você que Ele se entregou. Resista a todas as tentações, porque Ele as resistiu por você. Embora sua carne seja fraca, o seu espírito há de prevalecer, porque quem está contigo, quem está guiando os teus passos, é o Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe nessa noite. E onde quer que você esteja, em qualquer que seja a situação, qualquer que seja a circunstância, lembre-se, Jesus levou as tuas dores na cruz. Ninguém tem mais direito de te fazer sofrer. O teu maior inimigo é a tua carne, é você mesmo. Resista. Dê vazão ao seu espírito. Levante sua cabeça
erga seus olhos para o alto, agradeça ao Senhor e marche firmemente para o alvo que é Jesus. A glória nos espera. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei por que angústia você está passando. Eu só sei que isso que está apertando o teu peito não tem direito de estar em você. Porque Jesus já carregou essa tua angústia. Não ceda às pressões do mundo. Sempre que se você sentir esse aperto no peito, essa angústia, essa sensação de derrota, dê um brado de vitória, ore a Jesus e entregue-se a Ele. Porque Ele se entregou, foi por você. Ele se entregou, foi por mim. E nele nós temos a vitória. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário para mais uma palavra de Deus para hoje. Espero que você tenha meditado nessas palavras e que o Espírito Santo te visite agora e te levante e que você seja livre dessa angústia. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, aquele que se entregou e carregou as nossas dores com Ele na cruz, e a doce comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Receba meu beijo. Um forte abraço. Eu te amo em Cristo Jesus. Você é muito importante para Deus. Você não é mais criatura, você agora é filho de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Graça e paz, em nome de Jesus. Amém.